O Congresso Estadual do Sindiúti também teve um rico momento de discussões em grupos, quando os congressistas pautaram vários assuntos importantes, sendo a conjuntura nacional e internacional um desses temas. Nós só podemos construir as nossas lutas, mesmo que locais, as nossas lutas por demandas sindicais, corporativistas, econômicas, se a gente tem uma compreensão da realidade concreta, uma profunda compreensão dessa realidade. E para a gente ter essa compreensão, para tirar essas políticas concretas, nós precisamos fazer essa análise de conjuntura tanto internacional quanto nacional. Porque nós aqui em Minas Gerais, não estamos isolados do resto do país e muito menos isolados do mundo. E o que acontece lá fora repercute no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aqui no nosso país. O diretor estadual do Sindiúti, Cássio Diniz, lembrou de 2008 e contextualizou vários cenários que mostram a imposição das políticas neoliberais. O ano de 2008. O que aconteceu em 2008? Uma profunda crise econômica que está se mantendo até hoje e que está pautando a posição do capital internacional em relação aos países, principalmente a relação entre os países imperialistas e a periferia do capital, onde nós nos encontramos. Mas o que aconteceu antes de 2008, gente? Nós conhecemos muito bem a realidade do neoliberalismo nos anos 90, nós vivemos a era Fernando Henrique Cardoso, que iniciou um desmonte do Estado brasileiro, o desmonte do Estado do bem-estar social, nós vimos vários direitos nossos sendo atacados, várias empresas públicas que serviam ao povo brasileiro serem privatizados, e isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários países pelo mundo. A nova, que antigamente a gente falava nos professores de geografia, a nova ordem mundial estabelecia esse domínio, essa hegemonia americana e a imposição de políticas neoliberais. Contudo, a gente viu que na virada do século XX para o século XXI, o neoliberalismo não conseguia mais conquistar corações e mentes e demonstrava sua crise em muitos países, principalmente na América Latina. Não é à toa que na virada desse século, nos últimos 20 anos, a gente viu em vários países a vitória de governos progressistas. Chávez na Venezuela, Tabaré Vázquez no Uruguai e depois Mujica, Bolívia e o Brasil, com Lula em 2002. Então, essas vitórias de governos progressistas significou, a curto e médio prazo, um dito de basta por parte das populações contra as políticas neoliberais. Só que, o que aconteceu? Nos próximos anos, com esses governos, nós vimos políticas progressistas que conseguiram, apesar de não romperem com o capital internacional, conseguiram garantir uma sobrevida às populações, conseguiram garantir políticas progressistas que avançassem nos direitos da classe trabalhadora e do povo em geral. Também lembrou de situações que exigiram da classe trabalhadora mais organização e apontou o Congresso do Povo e a Frente Brasil Popular como estratégias significativas. O que vai acontecer em 2008? Crise econômica e estrutural do capitalismo. E essa crise vai provocar nos países imperialistas uma ofensiva muito grande em cima dos países que estavam em ruptura, em processo de ruptura com o grande capital. Por isso que a gente vai ver, a partir de 2008, uma ação imperialista para derrubar governos, para tirar governos, tanto pela via eleitoral quanto por processos violentos. Não podemos esquecer da Guatemala, não podemos esquecer na Venezuela essas várias tentativas, Paraguai, etc. E que vai culminar em 2016, que o processo começa um pouco antes, na derrubada da presidente Dilma aqui no Brasil. Então a gente tem que levar em consideração muito desses fatores. Nós temos uma reestruturação de forças por parte da burguesia, o capital internacional agindo com agentes aqui dentro, iniciaram uma campanha desde as eleições de 2014 para desestabilizar esse governo. Desestabilizou, derrubou esse governo por meio da via parlamentar, da via midiática, da via do judiciário. Só que, por que a gente sofreu esse golpe? Nesses últimos anos, a gente meio que balançou na questão da organização do povo, da organização popular. Nós não disputamos a consciência. Agora, qual que é a nossa tarefa nesse momento? Nós precisamos disputar essa consciência. Nós precisamos investir em novas organizações, como por exemplo, o Congresso do Povo, que está em processo de adiantamento, e fortalecer a Frente Brasil Popular. A saída para essa crise, a saída na luta contra o imperialismo internacional, a saída contra os golpistas está na mobilização popular, na mobilização nas cidades, principalmente no interior, por meio desses novos instrumentos que é o Congresso do Povo e a Frente Brasil Popular.